Ora, muito boa tarde, mais uma vez. Muito obrigado pela vossa presença. Desculpem o atraso, surgiu circunstâncias várias. Posso começar por dizer que, tal como aliás tem sucedido em outras ocasiões em que eu tive a oportunidade de estar aqui a conversar sobre a obra de alguns artistas, o que eu vou fazer não é uma conferência, nem sequer uma comunicação no sentido formal. O que eu vou fazer é apresentar algumas hipóteses, tentar fazer alguns comentários, muito em cima do momento, sobre aquilo que os trabalhos apresentados nesta exposição de Manuel Rosa me sugeriram e tentar traçar algumas linhas de continuidade, algumas hipóteses de reflexão sobre o conjunto do trabalho do Manuel Rosa. Portanto, será muito mais uma apresentação de hipóteses que eu espero que depois possam ser testadas em conversa alargada a todos, do que propriamente uma conferência ou uma comunicação formal. Aliás, penso que o tom em que decorreu ontem o convívio que seguiu à inauguração é bastante mais propenso a este tipo de situação do que a uma outra situação mais formal. Uma primeira observação que eu gostava de fazer diz respeito ao que existe de peculiar em termos circunstanciais na carreira do Manuel Rosa como escultor. O Manuel Rosa expôs individualmente pela primeira vez em 84 e expôs regularmente em Lisboa, no Porto, entre 84 e 87, e depois, como se pode notar vendo apenas um simples currículo, só voltamos a ter uma exposição individual do Manuel em 94 no Porto e agora aqui no Funchal. Temos aqui um interregno de 7 anos em que não há exposição, apresentação regular em termos públicos do trabalho, embora haja participações em várias iniciativas, encontros, exposições de grupo, simpósios de escultura, e haja um trabalho continuado de que, de vez em quando, nesses encontros, nesses simpósios, nessas exposições de grupo, se iam mostrando alguns exemplos. Eu tenho um pouco neste aspecto que se poderia considerar aparentemente puramente circunstancial, porque acho que é importante para compreender a atitude do Manuel Rosa enquanto artista, portanto também a atitude dele, simplesmente esta pausa, digamos assim, esta anomalia de carreira. Sobretudo se vimos que esta foi uma época que correspondeu em Portugal, como aliás um pouco por todo o mundo, ao período em que a maior parte dos artistas tenderam a levar mais a sério e tenderam a empenhar-se de uma forma mais esforçada, militante, na construção mais rápida possível das suas carreiras. Portanto, algo paradoxal em que um artista que começou em 84, teve na altura uma grande aceitação crítica, depois faça esta espécie de pausa, que se retire de uma certa ribalta da cena artística, precisamente no período em que toda a gente, aparentemente, mais se engalfinhava para conseguir uma posição de protagonismo, uma posição dianteira nessa mesma cena artística. E o que é que o Manuel Rosa fez, entre muitas outras coisas, que com certeza dizem respeito à vida privada dele, que eu não conheço, nem viram aqui ao caso, o que é que ele fez neste período? Trabalhou, como se sabe, na prefeitura, produção e edição de livros, em ligação, sobretudo, com a Sírio Galvin, aqui representada também pelo Hermínio. E eu refiro isto porque me parece que esta retirada do Manuel Rosa, que não representa nem um abandono da prática artística, nem uma demissão ou um afastamento em relação ao meio artístico, pelo contrário, porque o tipo de atividades que o Manuel Rosa se dedicou tem-se revelado
e estão-se a revelar de uma forma cada vez mais consistente como extremamente fundamentais para a dinamização, para o reforço da consistência daquilo a que se poderia chamar uma comunidade cultural ou uma comunidade artística em Portugal. Concretamente, eu diria que o tipo de trabalho que neste caso foi feito pela Círio e o tipo de lógica de relacionamento entre autores, artistas, escritores, públicos das várias disciplinas artísticas, o tipo de convívio, de ligação, de cruzamento de reflexões que um pouco em volta da Assírio, um pouco em volta da maneira de estar do Emílio ou do Manel se tem criado, são extremamente importantes e têm-se revelado cada vez mais produtivos em termos de criação de um sentido da comunidade artística e de um sentido da comunidade cultural que eu penso que é fundamental para a consolidação, o desenvolvimento e, digamos assim, o aperfeiçoamento de uma vida cultural e de uma vida social. E se refiro a este ponto, e estou a insistir um pouco nele, é porque considero também, e aqui temos uma confluência particularmente feliz, que a atividade da Galeria Porta 33 é um outro exemplo de capacidade de, para além do profissionalismo, da eficiência, da dedicação manifestada no trabalho de manter e desenvolver a atividade de uma galeria, é também uma manifestação de uma capacidade de criar formas de convívio, formas de ligação entre autores das várias especialidades e os respectivos públicos, formas de conversa que, repito, são para mim extremamente importantes para que a vida cultural de um país, de uma comunidade, exista. Portanto, eu queria reforçar este ponto, até porque isto me permite deixar também uma observação sobre o problema de muito se fala da função social do artista. Muitas vezes eu tenho discutido e discuto com muitos dos artistas, inclusive com alguns artistas que estão aqui, o artista tem ou não tem uma função social, que obrigações é que o artista, enquanto promotor de objetos de arte, tem em termos sociais. E penso que estas observações nos podem surgir uma hipótese de resposta ao problema que apontaria no sentido de o artista pode, ou jamais se poderá dizer deve, o artista pode, se quiser, se a sua maneira de ser e a sua postura social assim o determinar, pode ter uma função social que se exprime na sua capacidade de contribuir para a criação e na sua capacidade de participar na construção do tal sentido da comunidade cultural e artística, independentemente ou em autonomia relativamente às características formais específicas e do seu trabalho artístico. Ou seja, podemos pensar a função social do artista separada de qualquer espécie de caracterização ou análise específica dos objetos que ele produz. Isto seria um primeiro ponto, antes de entrarmos agora em algumas considerações sobre o trabalho do Manuel Costa. Portanto, o que nós vamos ver serão, primeiro, trabalhos que eu creio que se situam entre 84 e 89, já veremos quais são, se caracterizavam pela utilização da pedra, e depois trabalhos que se situam já em 92, 93, 94, em que há uma diversificação considerável dos materiais e também poderíamos considerar uma ruptura, depois discutiremos se o é ou não, em termos, poderíamos também chamar os temas ou tipo de objetos, o tipo de referências convocadas. Portanto, eu iria agora apenas dar indicações puramente
contextuais e descritivas sobre os trabalhos que estão sendo apresentados. Se eu me enganar em alguma data ou referência formal desse que o Manuel corrija. Portanto, isto são esculturas da primeira exposição individual feita pelo Manuel Rosa em 1984 na Galeria Módulo em Lisboa. Eram uma série, cerca de uma dúzia, de esculturas em calcário branco, representando figuras. Está destacado isso? Pode-se ver, eu não gosto de descrever obras, porque é um pouco absurdo, portanto, figuras humanas, caias, com todo a atmosfera, uma atmosfera criada por este tipo de disposição e iluminação das figuras, que nos pode remeter para arquétipos da história da escultura, para uma série de figuras da mitologia. Digamos que era uma exposição que instalava um espaço que nós tendíamos a remeter para o campo da mitologia, dos arquétipos, da literatura, da filosofia, da metafísica. Isto, portanto, só, não estou a tentar fazer uma caracterização ou uma análise rigorosa, mas apenas a tentar dar tópicos que permitam situar uma atmosfera. Portanto, são uma série de trabalhos em que se mantém o essencial no mesmo materiais, uma técnica semelhante e o tipo de referências, a precisa da figura, é também semelhante. Penso que isto sejam trabalhos mais ou menos em 84, 87, mais ou menos. Aqui mantendo-se o mesmo material e uma técnica semelhante, embora haja algumas variações, há um alargamento do vocabulário e aparecem, vão sendo introduzidos alguns novos elementos, como sejam o barco, neste caso, o barco voltado ao contrário. Depois aparecerão também umas formas, uns habitáculos que nos podem sugerir fórmulas ou igluos. Eu creio que iríamos ver alguns exemplos mais à frente. Creio que isto é de 87. Aqui temos uma peça que eu vi em 92, penso que é essa a data, e que aqui nos serve para fazer como um elemento de transição. Até aqui, isto do ponto de vista da percepção pública que se teve do trabalho dele, podíamos definir uma fase que eu, muito genericamente, de uma forma muito superficial, caracterizava através daquelas referências que já fiz. E aqui temos uma peça que, na altura em que eu tive, portanto, em 92, me pareceu extremamente perturbante, naquele sentido de não saber muito bem onde é que lhe havia de pegar, apesar de, de forma que ela sugere, de forma mais evidente, precisamente a de uma pega. O material era ainda a pedra, havia o mesmo, até certo ponto, o mesmo tipo de técnica, portanto, que era de fazer cortes, cortar blocos de pedra e depois acumulá-los de uma determinada maneira, que sugeria a forma que poderia ter sido representada inteiro, mas pela forma como era feita a fratura e depois a recolagem, ainda havia uma certa perturbação dessa forma inteira e acabada.
Mas esboçava-se aqui um desvio considerável, uma deslocação que apontava desde logo em duas direções. Havia dois problemas que se me punham já aqui. Primeiro, era uma atenção que se voltava para pequenos objetos, quase insignificantes, aparentemente sem significado. Aqui poderia ser um puxador, uma outra coisa. Portanto, aqui há um contraste acentuado em relação aos referentes que podíamos encontrar nas primeiras peças. Temos a figura humana, o barco, a casa, que o forno ou o iglu, ou possam ser variações dessa ideia de habitáculo, de habitação, que são, digamos assim, os grandes temas nobres, e aqui havia uma deslocação em direção a pequenos objetos, uma pequena coisa, um pequeno objeto. E, por outro lado, esta deriva é também uma deriva que tendencialmente poderia ser em direção à abstração, ou a uma exploração de zonas de indefinição, de indecidibilidade, de ambiguidade entre a figuração e a abstração. Estas questões, penso eu, que se vão pôr depois com uma maior acutilância nos trabalhos que irão ser mostrados na exposição individual na Galeria de Oliveira no Porto, em que, como poderemos ver, há, em termos de primeiro efeito, de primeiro impacto, um contraste acentuado em relação ao que era a atmosfera da tal exposição, que nós vimos algumas imagens 10 anos antes na moda. Esta peça com a lógica anterior. Este é um período minimalista que tem grandes desenvolvimentos no trabalho futuro do auditório. Esta era uma das séries de trabalhos apresentados na exposição de 94 na Galeria Pedro Oliveira no Porto. Havia ainda um material que vinha de trás, que era a pedra, mas já trabalhado de uma outra maneira. Portanto, isto pode fazer pensar naquelas coisas que eu não sei como é que se chamam, das baterias. E mais uma vez há algo de insólito, de inesperado, de ir parar num objeto ao qual normalmente não é concedida a dignidade e a nobreza de assunto de escultura. E há também, em termos técnicos, como se vê, o material ainda é o mesmo que vem de trás, alguns aspectos mantêm-se, da fraturação, da recomposição, mas depois já um trabalho de molde, de aplicação, molde, já remete um pouco a outro tipo de processos, e nós iremos ver nos trabalhos posterior, e particularmente os trabalhos que estão aqui, podemos referir no fim. Esta é uma outra série de trabalhos em que se põem outros tipos de problemas, que são problemas de limitação de espaço interior e exterior. Digamos, na lógica do documentário que eu tenho vindo a fazer, o que eu retraria aqui voltaria a ser recuperação e aproveitamento de um objeto que, à partida, não tem uma potencialidade artística óbvia, e depois um trabalho de manipulação das escalas, um trabalho de transposição e metamorfose de materiais, e um outro aspecto que se começa aqui a manifestar de uma forma muito óbvia, que depois nós vamos encontrar alguns exemplos brilhantes nesta exposição que temos aqui atualmente, um problema relativamente ao modo de definição da forma. Portanto,
Portanto, são exemplos muito diversificados na sua aparência formal, mas em relação aos quais o que me interessaria reter neste momento era mais ou menos era o mesmo que disse sobre os casos anteriores. Temos algumas outras variações insólitas sobre o tema da regra. Isto são os dentes. Portanto, continuamos a ver uma diversificação dos materiais, bronze, suponho eu, e das técnicas que agora são diferentes. Isto seriam uns balões, eventualmente, uns balões entre moldados e esvaziados, em que se manifesta de uma forma muito incisiva em definição aquela zona de ambiguidade que eu falava há pouco entre o figurativo e o abstrato, que pode ser o resultado acidental quase de um determinado processo de produção que se adotou, mas também pode ser uma espécie de precipitado da sombra de uma forma que subitamente se abateu sobre esta matéria durante o processo da sua manipulação para efeitos da produção do objeto da arte. Temos um conjunto de imagens que são a última conjunto que vou apresentar, de uma instalação apresentada em 1993 nas Jornadas de Arte Contemporânea na Alfândega do Porto. Eu creio que esta instalação tinha um título. Não tinha. A instalação era composta, para ajudar um pouco à decifração, por empilhamento de cimento, de sal, que faziam. Não se vê o sal destas fotografias. Não, só o sal está iluminado. Portanto, em cada um dos extremos deste espaço havia um empilhamento de sal, lá ao fundo e do lado de cá, creio eu, Sim. que fazia um declive. Fazia um declive de 2,5 metros de altura. 2,5 metros de altura. E depois havia. Quantas figuras é que eram? 11 formas. 11 formas, são formas humanas, enfim, sarcófagos primados, figuras de sugestão humana, antropomórfica, em carvão mineral. Nesta exposição, torna-se preço facilmente perceptível, temos como que um retomar da atmosfera, que eu chamei a atmosfera da primeira exposição, e um efeito, um tipo de relação com o espectador totalmente diferente daquele que se poderia estabelecer, à primeira vista, nos trabalhos da exposição anterior que nós acabámos aqui de ver, que era a exposição de 94 do Porto. Pronto, são algumas imagens mais. As fotografias aqui não dão de todo a dimensão da experiência de ver a instalação ao vivo, porque perde-se a profundidade, a escala, a escala enorme da instalação, perde-se a evidência do contraste dos materiais, o sal é um material com uma presença fortíssima e, inclusive, as suas oposições cromáticas e luminosas, aquilo, digamos, um material que emite a luz e objetos que foram destruídos no processo de consumir toda a luz, digamos assim. Portanto, há todo um sistema de oposições que é mal sugerido pelas fotografias. Mas é importante, sobretudo, para se perceber o tipo de ligação que aqui, evidentemente, se estabelece com os trabalhos da primeira exposição.
realização desta instalação foi anterior à exposição da Pedro Oliveira no Porto. Quer dizer, isto e os trabalhos apresentados no Porto foram feitos ao mesmo tempo. Foram feitos ao mesmo Ao mesmo tempo. Aqui vê-se a forma por trás, que era aberta e era visitável também. Aqui temos. Isso não vale a pena depois. Eu não sei, eu não vi a instalação que temos ali os outros slides, portanto, se tu quiseres comentá-la, podemos apresentar. Eu não posso comentá-la porque não vi. Não? Então, sim, tu podes fazer só uma contextualização. Então passa nos outros slides e faz só uma contextualização minha. Esta instalação foi na Bienal das Caldas da Rainha no ano seguinte. Utilizava o carvão nos mesmos e as mesmas campanas de vidro que tinham utilizado na Galeria Pedro Oliveira. E a instalação compunha-se de duas peças de pedra e um monte de carvão com as campanas de vidro. A dificuldade de fotografar este tipo de peças é semelhante à mesma à instalação do Porto, porque o carvão é extremamente difícil de fotografar. No caso do Porto, a única luz que existia na sala era emitida pelo carvão, era a luz refletida pelo sol, aliás. E na zona central da sala as peças em carvão estavam numa severa obscuridade. Bem, a seguir aos últimos trabalhos que vimos nas imagens, temos esta exposição do Funchal, que me parece que faz aquilo que até ao momento, talvez, o melhor ponto da situação e talvez uma das conjugações mais harmoniosas e mais articuladas dos diferentes aspectos, eventualmente oponíveis, que eu referi nas diferentes hipóteses de aproximação ao trabalho do Manuel Rosa que eu referi, identificando-nos desse modo com a tal atmosfera da exposição de 84, depois de retomada na instalação da Alfândega do Porto, e o tipo de problemas que foram sugeridos pela exposição da Galeria Pedro Oliveira no Porto e que, para mim, eram consideravelmente
diferentes, ou me pareceram à primeira vista consideravelmente diferentes e autónomos em relação aos outros. Portanto, eu, passando agora digamos, à área mais aberta e especulativa desta conversa, iria tentar começar por explorar um pouco a minha dificuldade de relacionamento com as obras, que é sempre a melhor maneira de pegar nos assuntos. E, aliás, geralmente as dificuldades acabam por se manifestar como desvios na aproximação às obras, e é com a sua exploração, dessas dificuldades, que esses desvios vão sendo ajustados e reajustados. Portanto, o problema que eu interrogo seria: será que esta quase divisão que eu tendencialmente estabeleci entre um conjunto de trabalhos e o outro será tão pertinente quanto isso? Para isto podemos explorar, digamos, dois tipos de oposições que eu iria insinuar e enunciar ou insinuar em termos gerais, abstratos, e depois vamos ver se será válida essa oposição e se será eventualmente pertinente no caso do trabalho do modelo. Será que se pode dizer que há, e esta seria a primeira oposição, uma escultura, uma forma de aproximação à escultura que valoriza sobretudo os temas, em que se valoriza sobretudo a relação entre a escultura e o que poderão ser os seus assuntos exteriores, no sentido em que eu há pouco sugeria que, por exemplo, as primeiras esculturas me remetiam ou nos remetiam imediatamente para um mundo de referências literárias, filosóficas, mitológicas, por aí fora. Será que se pode dizer que há uma oposição entre esse tipo de escultura ou esse tipo de relação com a escultura e um outro tipo de escultura, um outro tipo de relação com a escultura, que seria, sobretudo, centrado nos processos internos do próprio fazer da escultura, isto é, uma escultura que se preocupa, sobretudo, com os seus assuntos internos? Portanto, esta oposição que eu estou a insinuar é um tema também de conversa um pouco recorrente na arte contemporânea, saber se haverá ou não uma diferença de fundo entre uma arte, uma escultura que é, no essencial, sobre si própria, de reflexão sobre a sua história, os seus materiais, os seus processos, ou não pudesse pretender ser, ou uma leitura de uma escultura não pudesse pretender ser poética, literária, filosófica, tivesse necessariamente que ser pseudo-literária, pseudo-poética ou pseudo-outra coisa qualquer. Esse é um problema que se pode pôr. Será que esta distinção, que agora se tornou quase espontânea nos discursos sobre a arte e a escultura, é válida ou não, em geral, e no caso do trabalho do Ana Rosa? Será que se podia dizer que as primeiras obras eram obras muito poéticas, muito líricas, muito literárias, muito filosóficas? Está-se bem a ver ali aquele problema do ser humano, a morte e tal. Agora estas outras, as outras já não, já nos apontam mais para uma reflexão interna sobre os méritos da própria escultura, os diversos processos de fazer, os diferentes materiais, as suas potencialidades, e haveria então a tal deslocação em que e aqui passamos ao segundo sistema de oposições que eu queria anunciar, para depois vermos se ele tem alguma pertinência ou não. Seria um sistema de oposição entre os assuntos novos, os temas novos, em que encontramos a figura humana, o barco, a casa, usando aqui casa no sentido mais ou menos metafórico, ou seja, os assuntos nobres, aqueles que instalam um espaço metafísico, como seria o caso da exposição de 84 da instalação e da instalação na altura do Porto, e depois o que podíamos chamar os tais objetos insignificantes, os tais assuntos menores. Porque agora se tem de lembrar que era uma tampa de uma panela, quer dizer, não é um puxador da tampa de uma panela, que surgiriam como uma forma de recuo em relação ao tal fogo, eventualmente excessivamente
pseudo-olímpico das figuras anteriores, e agora haveria uma retirada, para o recato do trabalho sobre pequenos objetos ou mínimos, insignificantes, cuja possibilidade de significação é mínima e que vão ser trabalhados com uma grande preocupação e um grande apelo afetivo aos processos, aos métodos, às maneiras, aos materiais de fazer da escultura. E aí há um exerciciamento de toda uma série de experimentações e especulações sobre a tal variedade interna das esculturas, os diferentes materiais, as diferentes técnicas de cortar, mas também moldar, ou não moldar, usar quase ready-made transformado, mas depois fazer transformações. Diríamos que para caracterizar este espaço, eu diria que aquele conjunto de objetos que nós vimos na exposição de 94, no Gabinete da Oliveira, criam, por oposição ao espaço metafísico dos outros trabalhos, um espaço que eu chamaria oficinal, o espaço oficinal do escultor. Quando os outros seria o espaço, digamos, o espaço metafísico, este seria o espaço oficinal. Então estas eram, para sintetizar, as duas hipóteses de oposição entre dois tipos de arte, dois tipos de escultura, em geral e no particular no caso do Manuel Roda, que eu queria testar na nossa conversa mais adiante. A hipótese de oposição entre uma escultura que é uma escultura dos temas, dos grandes temas, e uma escultura que é uma escultura dos seus próprios processos, uma escultura de si própria, uma escultura virada para os seus assuntos internos, enquanto a outra seria virada para os seus assuntos externos, e depois a segunda hipótese, já mais concretamente sugerida como uma análise do trabalho de Manuel Roda, seria a oposição entre os tais assuntos nobres correspondentes ao espaço metafísico e os tais assuntos menores, objetos menores, correspondentes ao espaço oficinal. Bom, já é de prever, como sempre se usam estes estratagemas retóricos das oposições, que depois no fim teremos que concluir com a oposição internada, etc, mas convém não nos precipitarmos para a conclusão, que é para dar tempo, entretanto, se dizer alguma coisa pelo caminho. Ainda comentando, dando um pouco mais de conteúdo a estes dois espaços que eu falei, eu penso que era mais, para mim foi mais forte no espaço criado pela primeira exposição e depois retomado na tal exposição da Alfândega, foi a ideia de um mundo imediatamente antes ou depois do fim do homem no mundo. Era a capacidade de criar esse sentimento, essa evidência que me pareceu mais forte dessas duas exposições a que me estou a referir. Era uma escultura que se colocava colocava a questão dos limites do humano. Se colocava no plano da memória, da errância, da sobrevivência, da premonição, a qualquer coisa centrada no fim, com uma grande indeterminação, que era o que a mim tinha de mais fascinante, entre se era imediatamente antes ou imediatamente depois, se as coisas já tinham acabado, se aquele espaço era depois das coisas já terem acabado, ou se era ainda um bocadinho antes, ou já um bocadinho depois. Ou seja, como eu escrevi na altura, se estávamos perante os destroços inextinguíveis de um já extinto mundo humano,
ou se estávamos perante os modelos ainda indefinidos de um apenas pressentido mundo depois do humano. Isto é, digamos, o conteúdo que para mim era mais forte e mais emocionante no tal espaço metafísico instaurado por uma parte do trabalho do Manuel Sousa. Para dar agora um bocadinho de recheio ao espaço oficinal para o qual eu remeti o outro conjunto de obras dele, para mim é particularmente sensível, particularmente tocante, quase comovente, aquilo que eu há pouco designei como a atenção afetuosa aos gestos físicos parece uma qualquer palavra manipular, que é aquela que estraga completamente o efeito o efeito que eu queria para a frase. Portanto, há uma atenção afetuosa aos gestos mais simples de deslocação dos tais pequenos objetos e, por outro lado, uma dedicação que eu também me parece ter algo de tocantemente afetivo aos processos de fazer, uma espécie de exposição que nos trabalhos que nós vemos aqui na galeria é particularmente tocante, emocionante, uma exposição da absoluta vulnerabilidade das coisas, das pequenas coisas que o escultor faz para poder fazer as suas esculturas. E neste caso há nesta exposição que temos aqui, da qual portanto, agora me vou aproximando para depois todos podermos conversar sobre ela, temos das melhores exemplificações que eu já vi de uma exposição totalmente vulnerável pelo artista, uma exposição totalmente vulnerável, uma exposição feita pelo artista, do que ele fez, como é que se fez, com quem é que se fez, com que processos, o que é que aconteceu às formas em que se pegou, como é que aconteceu, o que é que aconteceu aos materiais que foram utilizados, como é que as coisas ficaram na sua máxima vulnerabilidade e na sua máxima, no seu máximo risco de inexistência. É um pouco o mesmo problema do limite, mas aqui com uma marca de humildade e de devoção oficinal que me parece ser, para mim, o ponto que foi mais evidente nesta primeira relação que eu tive com estes trabalhos, que eu também só os vi ontem à noite. Espero que depois vão com outras coisas, outras oportunidades. Curiosamente, e aqui vamos recuperar a poesia, que é inevitável, estamos aqui os maiores editores portugueses de poesia, é inevitável agora e outra vez a recuperar, porque aqui nos aproximamos, quando eu estava a pensar nisto no espaço oficinal, aproximamos de uma série, de uma longa tradição de poetas portugueses, em que precisamente é valorizadíssima e, aliás, explicitamente assumida a condição oficinal do poeta e um entendimento da poesia que é precisamente o oposto das pessoas que têm a mania de denunciar as coisas pseudo-poéticas, que é a poesia dos assuntos menores, dos objetos insignificantes, da oficina humilde das palavras. Portanto, curiosamente, no princípio, quando eu comecei a organizar este sistema de oposições, disse assim, bom, aquele dos grandes temas é que realmente puxa para a literatura, para a poesia, para a metafísica. Isto aqui é uma coisa mais formal, oficinal, mas há muita poesia, grande poesia, que é feita disso mesmo.
vamos outra vez apanhar a poesia para o outro lado. Aquela coisinha que não serve para nada, para que se apanhou no chão, que se encontrou no canto da cozinha, que caiu uma prateleira, o que é que será aquilo? E a partir daí se constroem grandes poemas, que são poemas precisamente sem metafísica, e sem mitologia, e sem temas e assuntos novos. E aqui esboçava uma síntese, aproveitando a atmosfera que esta galeria sempre proporciona, que é particularmente calorosa. Esboçava uma hipótese de extrapolação a partir desta condição oficinal do escultor, valorizando um aspecto que seria, vou usar uma expressão um pouco pomposa, até talvez um pouco kitsch, uma espécie de amor pelo trabalho, que se manifesta através de uma evidência, digamos assim, que se retira, que se evita, uma evidência de que se abdica para poderes deixar o espaço, todo o lugar para os gestos oficinais, marcas dos processos de um trabalho feito com afeto. E podemos perguntar-nos, para voltar também outra vez, fechando o círculo, se este tipo de abdicação da evidência espetacular, que me parece muito característico de Manuel Rosa, na sua atitude em geral, portanto, esta abdicação da evidência espetacular para deixar um lugar às marcas mais sensíveis e mais vulneráveis do gesto de trabalho, não são uma forma de dádiva em que se faz aumentar o peso do afeto imediatamente sensível, e se isso não será um contributo muito excepcional para tal sentido da comunidade cultural de que eu falei no princípio. Parece que não me ocorre mais nada. Só alguma coisa foi demasiado confusa, a pergunta que eu explico outra vez sistematicamente, e agora espero que possamos conversar, aproveitar-nos de uma forma talvez até mais direta sobre as peças que estão aqui, que eu não analisei concretamente, todas as 20, estamos em igualdade de circunstâncias, portanto, sobre elas podemos falar sem ter que fazer introduções prévias. Muito obrigado pela vossa paciência. Espero que digam qualquer coisa. Em último caso, se qualquer coisa que não tenha percebido, para eu explicar melhor. Eu só chamaria a atenção em relação a esse que pode ser estimulante, a forma como o Alexandre aborda o trabalho, criando estes dois polos aparentemente opostos,
Só queria chamar a atenção para aquela peça que o Alexandre está a chamar de pedra. De facto, pode surgir de pedra. Mas também poderá sugerir a obra romana. Dentes. Aliás, o problema que pode ser retomado a partir de todos os trabalhos que estão nesta sala cá de cima. Aqui temos aquela forma em ferro, depois projeta-se a sombra. Essas peças são, para mim, extremamente sugestivas. Por um lado, em primeiro lugar, por causa da ambiguidade da forma, são formas insignificantes, ambíguas, que depois se desdobram numa multiplicidade de possibilidades, e pela própria questão da utilização da sombra, que remete quase, que ilustra quase literalmente aquilo que eu dizia há pouco, de uma evidência que se retira para deixar apenas a sua sombra, neste caso. Tal como, aliás, um pouco a maneira como ele trabalhava a pedra era também já, um bocado dizer, eram figuras depois de se ter tirado a figura para ficar apenas a sua marca, o seu vestígio. E são peças que também têm uma grande ambiguidade, do que sendo formas aparentemente abstratas, permitem não só, permitem ao mesmo tempo não só a identificação dos tais objetos mais ou menos significantes, como permitem, nas sombras e no desenho das sombras, detectar ritmos físicos, corporais, que são sugeridos de uma forma muito viva por algumas daquelas sombras. Eu acho que essa atenção existe também uma coisa que tu não falaste, temos materiais. Exato. Usar o pedra, chegar ao carvão, ao sal, ao areia. Eu não desenvolvi muito esse aspecto, mas é evidente que há uma grande consideração pelas potencialidades dos materiais, pela vida, pela vida própria dos materiais que são utilizados. E há uma coisa que se nota em quase todas as esculturas do Manuel Rosa, é-nos mostrada também são-nos mostradas também as formas de vida, as formas de existência e de vida dos materiais que estão a ser apresentados. Já digo uma coisa também sobre o Manuel Rosa, que é, eu acho que o trabalho do Manuel Rosa tem, e eu hoje acho que foi claro para mim, já é há bastante tempo, tem uma grande frescura, que é uma frescura dupla para mim. Frescura, por um lado, eu comecei a trabalhar muito depois com o Manuel Rosa e sou bastante mais junto com o Manuel Rosa, e na altura, quando estava a começar, quando estava a estudar nas Belas Artes, via eu e via muitas pessoas com a máxima ansiedade e para dizer quais eram as próximas fotografias ou as próximas obras que o Manuel tinha feito, que na altura nem nos conhecíamos e estávamos a estudar e a aprender. E verifico agora, passar 10 anos, que numa simples passagem de slides essa frescura se mantém e estou ansioso por saber qual é o slide que vem a seguir, ou seja, manteve-se essa frescura. E por outro lado, essa frescura também, em termos de método de trabalho, acho que lhe confere, ou que é uma característica do trabalho dele, um arcaísmo pré-moderno que atravessa toda a obra dele e, por um lado, e se calhar uma consequência ou a razão do trabalho dele com as palavras e com os livros e com a edição, lhe confere uma certa distância, falsa ou verdadeira, não se sabe, não é? Uma certa distância em relação ao percurso do modernismo no século XX. Em toda a obra do Manuel Rosa, para mim, a maneira como vejo, igualmente como escultor, não sei, vejo uma permanência de um arcaísmo pré-moderno que lhe dá uma liberdade de não só utilizar formas teoricamente anacrónicas, como a figuração nos anos 80, não nos anos 80, mas no contexto do século XX, utilizar a figuração depois do Grande Músico, por exemplo, já estamos a falar de escultura,
ou que me permite depois passar a processos e para formas muito mais ambíguas, em que ao mesmo tempo não se põe a questão da ambiguidade, ou seja, no trabalho de Manuel Rosa não há nenhuma questão de princípio conceitual que foque a ambiguidade entre figuração e abstração. E essa frescura, que ela sendo um bocado arcaica, e é para mim uma qualidade muito grande de observar, e quando se vê uma sequência de slides isso torna-se muito claro. Aparentemente a escultura de Manuel Rosa está um pouco alheada das questões da escultura do modernismo ou das questões do modernismo posto, e por outro lado está muito próxima da palavra. Manuel Rosa faz ou fez uma escultura que se chama um barco, apesar do título, tem a palavra barco tatuada na escultura. E as encenações, não são encenações evidentes, são encenações que eu fiz com o sal, com as figuras de carvão, tem uma aproximação com a palavra e com, não digo com os livros, mas com a palavra e com a palavra, que não é simbolista, portanto, também não é simbolista. E isso, o que é mais forte para mim, é essa frescura dupla, por um lado, a capacidade que os homens tiveram de ultrapassar o tempo e de se manter, de resistir ao tempo, e fico hoje, apesar de 10 anos não ser assim tanto como disse, não é? E a segunda é essa capacidade que o Manuel tem de, por um inato arcaísmo pré-moderno, de passar pelas questões da estrutura do século XX, do modernismo, passar por isso com uma grande leveza, não é? Sem fazer disso um conceito, nem fazer disso o problema da sua escultura. Se quiser continuar a ver as exposições, as aulas e falar sobre ela, vou ir ao lado. Continuar. Se ninguém quer dizer mais nada, vamos apanhar a água e ver as esculturas. Pode ser que os óculos não. Bom, obrigado.